recebendo aqui o Dr. Lafayette. Tudo bom mais uma vez, Tudo doutor? bem, Bárbara, como vai? Sempre querido aqui, trazendo informação. Vamos falar sobre saúde, vamos falar um pouquinho hoje sobre a prática de esportes, né? Para quem tem prótese no quadril e também para quem precisa desse tipo de tratamento, como é que funciona. Então, eu queria que você começasse a falar para a gente, doutor, aqui um pouquinho, quais são as causas, né? Para que as pessoas tão jovens acabem tendo que utilizar as próteses no quadril. Normalmente o jovem, se ele nasce com uma anatomia normal, ele não vai ter problema. Porém, 10% das pessoas nascem com alguma anomalia em alguma articulação. Se você está dentro desses 10% e começa a fazer academia sem antes fazer uma avaliação física, né, existe uma manobra específica que chama manobra de Ribas, que você faz o quadril, dobra o quadril, roda assim e tal. Se essa pessoa tem esse problema e começa a fazer, por exemplo, exercícios de agachamento, leg press, spinning, ou seja, movimentos repetitivos, essa pessoa vai acabar, digamos assim, destruindo o quadril precocemente. Tá? Então, tem pessoas que não podem fazer uma flexão do quadril mais do que 90 graus. E isso a gente examina o paciente no consultório, a gente faz essa manobra de descompressão de Ribas, assim como para outras articulações. Por exemplo, se a pessoa tem o joelho torto, o genovaro, e começa a fazer esteira, correr, ela vai desgastar o joelho. Então ela pode ter alguma anomalia congênita, silenciosa, que não se manifesta, mas se você começar a fazer movimento repetitivo, ele começa a desgastar antes. É como, imagina no carro, que nem o carro ele deveria estar com o pneu com a cambagem certinha. Se a cambagem está desalinhada, você começa a andar, gasta mais de um lado, você perde o pneu, né? Não adianta você recapear o pneu, né? Nós vamos falar um pouco disso. Outra causa, acidente, muito frequente, cada vez mais os acidentes automobilísticos, motocicleta, então a pessoa tem uma fratura do fêmur ou do acetábulo, ou está dentro do carro, não usa o cinto de segurança, o quadril sai do lugar e aí se a cirurgia dessa fratura não ficar perfeita, tiver qualquer tipo de desnivelamento, se tiver um milímetro que seja de desnivelamento numa fratura intraarticular, isso vai evoluir para uma artrose. Um outro problema em jovem. Criança tem reumatismo, jovem tem reumatismo, adulto tem reumatismo. Você pode ter uma artrite reumatoide, são doenças inflamatórias. Tem, doutor? Tem. Gente, eu não imaginava. Existe. Assim como criança tem tumor. Antes de ontem mesmo atendi uma criança de 8 anos que há 2 anos ela está com muita dor, toda noite dói o quadril, não sei o quê. E quando eu fui ver na radiografia, ela tem um pequeno carrapato, que a gente fala, uma coisinha lá que está machucando, né? Aí tem que investigar. Então, a doença ela pode dar em qualquer idade, né? Então, resumindo, uma anatomia alterada, uma sequela de um acidente, como é que chama? Uma sequela de acidente, uma doença inflamatória, um tumor autoimune, né? Uma artrite. Então, essas são causas que precocemente o jovem pode precisar de uma cirurgia de substituição da articulação, que a gente chama de prótese, né? A artroplastia do quadril. Artroarticulação, plastia plástica. Então eu sou cirurgião plástico também, eu faço plástica dos ossos. Né? Com certeza. E a gente vê, né, como o número de pessoas, principalmente os jovens hoje, muita gente trabalha home office, frente do computador, a postura, o pessoal tá em casa aqui, ó, com o computador aqui, começa a ter dor na coluna, começa a sentir o quadril, começa, né, essa postura de hoje em dia, a gente vê muita gente assim por conta do celular. Então, tudo isso influencia, né, doutor? Com certeza. Inclusive, essas pessoas que têm esse caroço, se dá para só aproximar essa peça aqui, ó. Essa peça tem o caroço que eu estava falando. Aqui é o nosso quadril, certo? Aqui é o nosso quadril. Vamos fechar aqui para entender? Olha lá. Fecha mais aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui tem um... Consegue fechar aqui? Vamos ver. Vai aproximar aí um Vamos lá. Aí. Ó, isso, olha só que beleza. Isso aqui é um caroço, né? Que, veja bem, se a pessoa ela senta, que nem eu tô aqui, meu corpo para frente, esse caroço entra lá para dentro, ele começa a machucar, né? Ele começa a machucar a cartilagem, você vai ter uma lesão do labrum acetabular, depois um destacamento da cartilagem. Então, quem tem um caroço desse,
e a gente consegue detectar isso examinando clinicamente, Tá. essa pessoa, de repente, ela sim tem que trabalhar meio inclinada para trás, com as costas bem apoiadas. Se ela trabalha inclinada para frente, vai sentir a dor aqui. ela vai sentir dor pressão aqui ou na região lombar, um desconforto. Muitas vezes a pessoa sente o sinal do C, ela não consegue, a gente chama de sinal do C, a pessoa vê, não consegue localizar a lesão, a dor desce para cá, muito comum no futebol. A pessoa fala, eu tô tendo distensão. Esse pessoal que vive tendo distensões no futebol e tal, vai dar uma olhada porque o primeiro sinal são essas coisas. Se você gosta de dormir com o travesseiro entre as pernas, e aí vai no médico, né, e fala, tá gasto, né? Eu acho que eu trouxe uma radiografia de bacia aí, não sei se dá para... Vamos pôr para ilustrar, né? Então, você tem que entender, a radiografia, melhor. o que é o raio-x? Esse é um raio-x de bacia, né? No lado que você vê aqui, tem um lado que está com umas linhas coloridas, né? E são algumas linhas que a gente vê, né? A linha verde é o rebordo posterior do acetábulo, a linha pontilhada branca é o rebordo anterior do acetábulo, a linha vermelha é a superfície de carga, enfim. Aí, do outro lado, esse é um quadril normal. Tá. Esse é um quadril normal. Ótimo. Você tem um espaço articular bom, essa é uma radiografia de bacia muito bem feita e a gente analisa várias coisas. Imagina que essa imagem é uma imagem uniplanar de uma estrutura tridimensional que eu acabei de mostrar. Se você puser o próximo slide... Pode colocar o próximo. Aí nós vamos ver, na próxima imagem, um quadril já desgastado. Olha a diferença desse. Olha lá. Espaço não ali, tem espaço. Né? Falou bem, exatamente. Não tem espaço articular, né? Você olha a cabeça do fêmur lá em cima, ela está até um pouco meio para fora, é um quadril meio displásico. Ali está osso com osso. E, aliás, essa é uma pessoa, isso é muito frequente. Isso daí é um raio-x de uma pessoa que é atleta, surfista, fortíssimo, faz artes marciais e já está com 5 anos de dor, que eu atendi recentemente, e já fizeram infiltração, fizeram bloqueio anestésico, ozonioterapia, várias injeções de ozonioterapia. Quando você tem um quadril desse, não tem que ficar fazendo essas coisas. Não tem. Isso daí é um caso para fazer uma prótese. E ele vai conseguir, por exemplo, se eu fizer a prótese, surfar, praticar as artes dele? Aí depende da prótese, né? Se a gente for colocar a próxima imagem, aí que tá. Isso que é o problema. Isso aí é uma foto da cabeça do fêmur desgastada. Tá. De um lado você vê a parte de cima dela, que está meio roxinha, ali está totalmente sem cartilagem. Sim. Né? Isso é uma radiografia de uma cabeça do fêmur, que eu retirei de uma senhora de idade, de 80 anos, que coloquei essa prótese. Isso é uma prótese convencional, que a gente fala. Que a gente corta a cabeça do fêmur e coloca uma prótese convencional. Vamos tirar da imagem, que eu vou mostrar o que é essa peça aqui. Conseguimos manter as duas imagens? Não, eu e a... Nós e a radiografia. Então, volta para mim aqui, depois a gente volta para mais imagens. É idêntico, né? A prótese, gente. Agora, então, aquela radiografia, aquela foto, mostrava uma cabeça do fêmur que estava gasta aqui. Sim. O que a gente faz? Corta aqui, certo? Tá. Então, fico com isso. E ela tinha uma haste dessa, ó. Ela tinha uma haste dessa que é colocada dentro, olha só. Não remove tudo, então. Não, removeu. Ó. Joguei fora tudo isso de osso. Sim. Ó, né? Mas ainda porque é uma senhora de 82 anos. Sim. E aí eu coloquei uma cabeça de cerâmica. Mas, nossa, uma cabeça de cerâmica para uma senhora de 82 anos, você tem cabeça de metal. A gente tem que pôr o que há de melhor no paciente, mas poderia ser uma de metal também, que dura muito, né? A de metal dura o quê? Mais uns 10 anos, 20? Depende do material que vem do plástico. Esse aqui é um plástico que a gente coloca, né? Tá. Depende do material que vem no plástico. E aqui seria uma prótese, por exemplo, de cerâmica, né? Mas isso aqui é uma prótese que não acaba, tá? Isso aqui não acaba. Bem colocada, né? Isto aqui, ó. E a recuperação? Isso não acaba. Só que essa prótese tem problema. Essa prótese não dá para surfar, não dá para lutar jiu-jitsu, não dá para jogar futebol, porque você pode tomar um tombo. Tem um limite, né? Por quê? Porque ela sai do lugar. Se você fizer um movimento extremo, você tem a luxação, né? Tá. Esse aqui é o problema. Isso é uma prótese para uma pessoa que não pretende fazer esportes, que não pretende
Ser atleta novamente. Ser atleta, voltar a ter aquela vida atlética, né? Tá, mas Agora, pode, por exemplo, fazer uma natação, uma musculação. pode, bicicleta. Tranquilo. Esse final de semana mesmo saí com um amigo meu que eu operei há 10 anos atrás, ele tem uma prótese dessa, ele pedala 60 quilômetros por semana. Maravilha. Fez a pedalada lá foi para Nossa Senhora Aparecida, 320 quilômetros. Ele pedala direto. Isso aqui é uma prótese bem colocada há Legal. 10 anos. Ele colocou essa prótese quando ele tinha 40, Tá. ele tem 50. E por que ele não colocou a outra prótese? Porque ele não luta, tal. Inclusive, ele não tinha condições de colocar uma prótese que nós vamos ver daqui a pouco, que é a Resurface, que eu não tiro todo o osso, eu descasco Desgasta e coloco mais, uma né? coroa. Eu faço um recapeamento, digamos assim. Na realidade, o termo correto é um recobrimento, porque recapear, você recapeia o pneu porque você põe borracha. Aham, sim. Aqui eu não estou recapeando, eu estou recobrindo. Em Portugal Tá. chama prótese de recobrimento, em inglês resurfacing. A gente coloca uma coroa, né? E isso aqui eu restituo a biomecânica do quadril, né? E na Nesse bacia caso, vai uma peça dessa, ó. Nesse caso, seria para qual tipo de lesão, por exemplo? De artrose que De artrose. tenha uma cabeça do fêmur, um colo do fêmur grande o suficiente para receber isso. Esse amigo meu, ele teve uma doença chamada doença de Pertz, que eu não falei, necrose também da cabeça do fêmur, e a cabeça dele era muito achatada, não dava para colocar essa prótese. Mas eu coloquei uma prótese que tá durando 10 anos, está perfeita. Mas essa aqui, a vantagem, é uma prótese que você pode voltar a surfar, você pode voltar a lutar, jogar futebol, fazer esportes. Essa não tem o perigo de desencaixar. É muito raro, raríssimo. O risco dela desencaixar é o mesmo risco de um quadril normal, Tá. de desencaixar. Então ela permite o Andy Murray, que é um tenista, campeão de tênis da Inglaterra, ele 9 meses depois que ele colocou isso aqui, ele voltou a ganhar e foi o número 1 de singles, de individuais, na Bélgica, né? Por que os atletas de tênis têm tanto problema no quadril? Qual Porque que é o movimento que eles fazem? Não é que os atletas de futebol, de tudo, se ele estiver dentro daqueles 10% que tem um probleminha de quadril, vai dar problema. Eu, por exemplo, eu sou de uma família de nadador, né? Na minha família, todos nós nadávamos muito, eu nadava 4 km por dia, competia natação na faculdade, e aí depois eu comecei a ter dor, gosto de surfar, comecei a ter dor no ombro, rompi o tendão, precisei operar o tendão. O que aconteceu? Meu irmão fez cirurgia dos 2 ombros, a minha irmã já operou um ombro, nós temos um problema familiar, né? Que não foi detectado. Apesar do meu pai ser ortopedista, que Deus o tenha, né? Faleceu em 2001, ele não detectou esse problema de ombro na gente e a gente nadava, mas nós fomos ter problema com 50 anos de idade. É diferente. Então, dura. Mas nós temos um problema, já o meu filho já começou na natação, já começou a nadar muito também, já começou a ter problema, falou, opa, vamos parar de nadar, né? Fazer o necessário e talvez até precise fazer uma cirurgia corretiva que você tira esse mesmo caroço que tem no fêmur, você pode ter um carocinho no ombro, você tira o carocinho e aí você resolve. Tá. A gente chama de cirurgia preservadora. Isso Né? pode ser genético, então? Pode ser genético, você Pronto, é familiar. pode ser Daí a genético. importância da gente saber os antecedentes familiares. Pergunta na família. Mesma coisa, a pessoa o pai faleceu de câncer de intestino. Essa pessoa tem que fazer colonoscopia mais cedo. Sim. Tem que fazer com 40 anos, não com 50 anos. Investigar cada 5 anos. Né? Então, o antecedente familiar é importante. Né? Quer ver? Põe a próxima ilustração para você entender. Vamos ver aqui a próxima para a gente continuar aqui. Então, essa aí já é uma prótese convencional num paciente que teve um acidente. Ele quebrou a bacia, né? Então tem uma placa lá com parafuso. Então ele teve uma Dá pra fratura ver de o parafuso bacia ativo, que depois e precisou também por uma prótese, porque a cabeça necrosou. Então isso é uma prótese convencional que não dá para fazer a Resurface. Tá. A próxima radiografia, vamos lá. Vamos passar o próximo. Essa é uma Resurface, a prótese tá vendo como que ela fica? Sim. Né? Ela fica muito parecida com o outro lado. Ela restitui a biomecânica do quadril. Essa é uma prótese que o Andy Murray tem exatamente uma dessa. Essa daí. Tem um campeão de tênis são 2 irmãos gêmeos nos Estados Unidos que também tem uma prótese dessa. Aliás, muitos profissionais têm essas próteses. Essa é uma prótese para pessoa de alta demanda, para esportista, esse aí dos dois lados. Dos dois lados. Esse é de um surfista e inclusive, já tem a prótese há 10 anos, surfista, ele faz trilha, surfa todo dia, pega ondas gigantes lá na Bahia e tal. Se você entra com uma prótese comum numa onda de 3, 4 metros, a hora que você toma aquele caixote, aquele era. toma, ela sai do lugar.
né? Vamos ver se tem mais. Tinha uma, não sei se cortaram. Vamos ver se tem mais uma. Tem mais uma? Essa é uma Resurface bilateral. Não, fechamos? Acho que não tem mais. Não tem. Então, basicamente é isso, né? Qual o tempo de recuperação depois de uma cirurgia como essa? Deve ser uma cirurgia de grande porte, é considerado? É uma cirurgia de grande porte que, primeira coisa, precisa fazer uma avaliação pré-operatória muito bem feita. E começando pela boca. A saúde começa pela boca. Fazer um raio-x panorâmico dos dentes, ver se não tem nenhuma cárie, se não tem nenhum canal para tratar, né? Então, se tiver uma cárie, um canal, vai tratar a cárie, o canal, porque é uma fonte de infecção. Porque nós vamos fazer um trauma lá no quadril, eu vou fazer um corte lá vai ficar um hematoma, aquilo pode levar a bactéria que está no dente, que a gente fala por via hematogênica, pelo sangue, e vai lá e infecta a prótese. Outra, precisa fazer exame de urina, fazer urocultura. Às vezes a pessoa tem uma urocultura, tem bactéria na urina, a bactéria que está na bexiga vai lá, né? Então, primeira coisa, fazer uma excelente avaliação pré-operatória. Desde o momento que já passou na consulta comigo, por exemplo, eu já mando começar a fazer fortalecimento, a fortalecer a musculatura. A musculatura é fundamental. Mas como é que vai fortalecer se eu estou com dor? Eu mando andar. Aí, eu tomo remédio, não sei o quê. Até trouxe aqui a muleta que eu fiquei devendo. Né? Verdade, você falou que é muito bom. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. A pessoa que tem dor, se ela aceitar usar a muleta, ela caminha mais, ela vai ter mais qualidade óssea, né? Porque senão a pessoa que está com artrose, ela anda pouco, ela acaba desenvolvendo uma osteopenia, que vai, inclusive, comprometer a durabilidade da prótese, vai acabar perdendo musculatura. Então, nós temos que, a partir do momento que detectou a doença, fortalecer a musculatura, usar a muleta. O pessoal tem vergonha, mas depois fala, puxa, doutor, você tinha razão, essa muleta, até o pessoal é mais educado comigo, o carro para a muleta, você está num lugar, a pessoa te oferece para sentar, né? A muleta é muito legal. E a recuperação, operou, no dia seguinte está andando, normalmente, no dia seguinte pode ir embora, ou eu gosto de deixar o paciente pelo menos 48 horas internado. Mas ele anda no primeiro dia com andador, segundo dia já com muleta, já faz um treino prévio, né, antes. E normalmente a pessoa, já com 7 dias, ela não quer mais usar muleta, mas precisa. Isso é tão rápido. É rápido. Mas já pode voltar a dirigir, depois de 4, 5 dias pode voltar a dirigir, normalmente, voltar ao trabalho. O problema é que tem empresa que não aceita, né, dependendo se a pessoa que não aceita que volte a trabalhar de muleta. Mas é importante usar a muleta por umas 3 semanas. Eu gosto que a pessoa use a muleta 3 semanas. Prática de esportes, quando é que pode? Primeiro, depende da musculatura. Então, se ele tiver com uma boa musculatura, ele não esperou tanto para operar, que esse que é o problema, que eu fiquei até revoltado de ver esse paciente que há 5 anos está com dor, fizeram um monte de procedimento nele, ele quer voltar a surfar, quer voltar a lutar. Coloca logo uma prótese, ele perdeu 5 anos de vida, se submeteu a muitos procedimentos perigosos. Quando você fica infiltrando ácido hialurônico, fazendo ozonioterapia, faz bloqueio anestésico, tudo isso tem um risco de infecção. Cada vez que você dá uma picada em alguém, você tem o risco de levar uma bactéria lá, né? Eu fiquei assim, realmente muito triste, que é uma pessoa que eu falei, poxa, essa pessoa... Quantos anos ele tem, esse paciente? 42 anos. Nossa, muito É atleta jovem. e está com muita dor desde os 37. Meu Deus do céu. E sim, tá até tomando remédio para depressão. Imagino, né? Porque porque vai nos que médicos e ninguém fala para ele, É. porque ele quer surfar. Tem que fazer uma resurface. O problema é que, como pouca gente faz essa cirurgia, eu fiquei chateado porque eu falei, poxa, o pessoal sabe que a gente faz, que tem alguns médicos que As fazem. pessoas têm tanto medo Por que de que me uma coisa encaminha? que é tão tecnológica, gente. Eu Pois é. não teria medo. Se fosse para ter uma qualidade de vida, faria, É sem uma medo. coisa... houve, infelizmente, na história, isso aqui é uma prótese que a gente fala de metal, ó. É de metal. Tá. Infelizmente, essa prótese foi lançada em 1991. Tem 32 anos de follow-up. Só que é uma prótese mais difícil de fazer. Apesar de ela parecer ser muito simples, ela é uma prótese mais difícil. E o que aconteceu é que a indústria, em 2003, desenvolveu uma prótese que eles chamam de Big Head, que foi o maior desastre da história da ortopedia, que é uma prótese que você corta a cabeça, você coloca um cabeção desse aqui, é um negócio assim, seria isso, né? Tá. Só que com uma haste. E essa prótese deu um problema de metalose aqui nessa região. Ela não deu problema de metalose aqui. E quase 1 milhão de pessoas, 900 mil pacientes receberam essa prótese de Big Head. 5 anos depois descobriram que 1/3 delas estavam com problema, foi retirada do mercado. E aí os médicos em geral falam mal da prótese de metal.
E é uma pena, por total desconhecimento. Eu faço parte de um grupo aí de médicos da Austrália, Europa, Estados Unidos. Nós juntamos a nossa casuística, publicamos em 2020 11.382 próteses implantadas em pacientes abaixo de 50 anos, com um follow-up, um segmento de 5 a 22 anos. E nós provamos, seguindo esses pacientes, que é a melhor prótese que tem para um paciente que quer ter uma vida ativa. Então, assim, o recado que eu digo, sabe, se você está com dor, não fica esperando, falar está muito jovem. Hoje em dia a tecnologia, esses materiais todos são maravilhosos. É só colocar direito. Se a prótese é bem colocada, ela não vai dar problema. E enquanto você está com dor, né? Posso mostrar como é que anda de muleta? Por favor. Como é que faz? Porque as pessoas têm dúvidas às vezes, como né? é que faz? Essa aqui eu acho a melhor muleta que tem. Essa muleta se chama canadense articulada, porque ela tem uma articulação e ela é presa aqui, porque tem uma canadense que chama canadense fixa, que ela é só meia cana aqui e ela cai para todo lado. A pessoa vestiu ela de manhã, né? Então vamos dizer que se eu estou com um problema no quadril esquerdo, como é que faz? Quando eu vou pisar, eu ando desse jeito, ó. Quando você vai pisar o esquerdo, você joga todo o seu peso Eu jogo o peso lá. pro braço direito, né? Tá. Então vamos lá, assim, ó, olha lá. Ó. Você joga o peso pro braço direito. Ok. Tá? A gente vê qual que é a altura que se usa. Então, aí você anda normalmente, ereto, normalmente. Existem tamanhos de... Você pode ajustar Você ali, ajusta né? aqui a altura, né? Tá. Então, no caso de uma mulher, ela vai numa festa, vai usar salto alto, aumenta a altura. Pronto, não tem problema. Qual que é a altura correta da muleta, da bengala, que a gente vê o pessoal Sim, usa? cada um fala A altura de uma correta é na forma. altura do punho, né? Na altura do relógio, né? Que a pessoa põe o relógio. Tá. Eu tenho, inclusive, um vídeo no YouTube que chama Como Usar Muletas e Bengalas. Na videoaula no YouTube, Legal. chama Vencendo a Artrose. Os últimos, é uma videoaula de... Pra mim, deixa eu ver, seria da minha altura, então só vamos pra ajustar. gente testar. Você estica o braço. Ok. Isso aí, tá na sua altura. Seria aqui. Poderíamos Coloca dividir aqui. a muleta. Vamos lá, enfia a mão. Isso, E aí você joga, quando Olha você lá. vai pisar, você joga... isso, Entendi. isso, sem inclinar o corpo. Entendi. Só paradinho, normal, olha lá. isso. Tá normal. E aí você vai ficando com o braço forte depois. Também, não, e outra, você mantém o osso com saúde. É. E a musculatura... Você preserva, né? Agora, quando a pessoa, ou quando acaba de operar, ela vai usar duas. Ela vai Tem que usar uma de cada cada lado, lado. ela bate assim, ó. Ela bate duas. Certo. Aí se eu tenho problema nos dois, aí você vai andar uma pra cá, outra pra lá. Ela vai andar juntamente, como se fosse um robozinho Exato, ali, como né? se você estivesse lá no No elíptico, no elíptico. ali você tá lá. Exatamente, Muito entendeu? legal, muito bom. A gente às vezes tem tanta coisa, né, a nosso favor, a nossa tecnologia, as pessoas têm preconceito, as pessoas ficam com uma ideia tão errada, gente. Pois Entra é. lá no canal do Dr. Lafayette, que ele vai dar tem tanta dica lá, ele coloca muita coisa legal, né? Acho que isso é uma utilidade pública, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para ir no médico. Assim, gente, tem lá no YouTube de graça. Tem no YouTube. Compra pelo menos a muleta enquanto tá. Não pode ficar tomando remédio. Analgésico vicia, né? Analgésico vicia. Até tem uma campanha nos Estados Unidos, a epidemia, há 10 anos atrás começou uma campanha que é impressionante, tem um cartaz assim, que tem um cara dentro de um vidro de remédios, assim, é tenebrosa, aqueles remédios americanos, aqueles frascos âmbar, e está dizendo assim, analgésicos são fáceis de começar e difíceis de largar. Né? É uma maior epidemia. Quando você pega um paciente dependente de opioide, é um problema. Então, também isso no preparo pré-operatório, primeira coisa, se a pessoa toma muito analgésico, muito remédio, tem que tirar o remédio. Outra, parar de fumar. Fumante complica, a gente deve diminuir o cigarro, já vai se preparando para a cirurgia, né? Olha, doutor, obrigada por mais essa aula aqui. Sabe que eu adoro, né? Quando você vem pra gente ter essa aula maravilhosa de como é que a gente cuida melhor. E quando não cuidou bem, dá pra resolver. Só tome cuidado e procure um profissional sempre com qualidade, que sabe o que está fazendo, com muito estudo, como o doutor Lafayette. Quero que você deixe os seus contatos pra gente, doutor. E obrigada mais uma vez. Imagina, quarta-feira que vem estarei aqui, então às vamos 15 conversar horas, de né? novo. Mas é fácil assim, tem a Sociedade Brasileira de Ortopedia, a SBOT, tem, e também só procurar lá, Clínica Laje. Lembra de churrasquinho na Laje, mas é Laje com G, Com G. clinicalaje.com, mas estamos aqui à disposição. Quarta-feira estarei aqui, vamos ao vivo aí, aproveitar as pessoas se quiserem ligar, fazer perguntas. Isso, Estamos à disposição. boa. Vamos fazer Já vai online aí. preparando aí. Perfeito. Tá bom? A gente conversa Manda a também. sua pergunta aí, que terei imenso prazer em poder elucidar.
Perfeito. Ó, vamos fazer o seguinte, agora é aquela hora boa da culinária. Qual que é o teu prato preferido, doutor? Meu prato preferido? Ah, eu adoro... Não vai falar que é o cheio. Não, eu adoro um steak tartar. Ah. Eu adoro como chama? De peixe, Salmão? Peixe, não, salmão cru. Ontem mesmo eu fiz um sashimi. Comida japonesa. Comida japonesa. Você fez? É. Olha! Tem que saber cortar direitinho. Tá. Você compra o peixe cru. E como é que chama? A peixada Muqueca? Muqueca. Muqueca. E uma carne bem velha. Mas um churrasco vai de qualquer jeito aí. Eu adoro um churrasco também. Vamos fazer um delícia. churrasco na laje. Na qualquer laje. dia. Na laje. Tá bom?